Bom, gente, vamos corrigir essa atividade que eu tinha deixado na última aula online. A primeira questão, determine na reta real e entre colchetes os intervalos abaixo. Então, na reta real, a gente vai ter o quê? Deixa eu botar aqui com... Eu tenho a reta, e aí... Melhorar essa reta aqui. A reta, e a gente vai primeiro marcar os números, não é isso? O 2 e o 9. O 2 e o 9. E observar quais são os intervalos fechados, né? O x está entre 2 e 9. Então, fechado somente no 9, que tem a barrinha do igual, né? Então, é o único que eu vou pintar para indicar que é um intervalo fechado. E o x está entre o 2 e o 9, então é essa região aqui, ok? Entre colchetes, a gente vai ter 2 e 9. Como o intervalo está fechado em 9, eu coloco o colchete virado para dentro, para o 9. E o intervalo está aberto em 2, ou seja, não tem a barrinha, está aberto em 2. Então, colchete para fora, ok? Letra B. Letra B aqui, fazer a reta. E aí, vou marcar os números. O 5 e o 7. O intervalo é aberto nos dois, não tem igual, né? É só x maior do que 5 e x menor do que 7. Então, x está entre 5 e 7, aberto nos dois, então eu não pinto nenhuma das bolinhas. O x está nesse intervalo aqui. Mostrando isso, entre colchetes, eu tenho o 5, o 7, aberto em 5 e aberto em 7. Sempre aberto o colchete para fora. Letra C agora. A letra C, a gente tem o 2, o 5, e aí é aberto em 2, né, que não tem o igual, e fechado em 5. No 5 tem a barrinha do igual. Então, no 5 que é fechado, eu vou pintar a bolinha. E o x está aqui entre 2 e 5, né? Aberto em 2 e fechado em 5. Representando entre colchetes, o 2, o 5, fechado em 5 e aberto em 2. Letra D. A gente vai ter o 5 e o 7. Fechado em 7. Então, eu vou pintar o 7. Pintar o 7 aí, né? E o x está entre 5 e 7. Entre colchetes, eu vou escrever o 5, o 7. Tem a barrinha do igual no 7, então é fechado em 7, né? Colchete virado para dentro. E aberto em 5, então colchete para fora. E na letra E, vou fazer aqui, né? A reta. O 5 e o 7 e o 9. Então, ele é aberto nos dois. Então, a gente só vai representar aqui onde está o intervalo. E entre colchete, 5, 9
e os dois lados abertos, ok? Agora, vamos para a questão 2. Considere os intervalos numéricos A, B, C e indique A união B. Aí, vamos lá. Eu expliquei a vocês que para a gente fazer união, interseção, né? Apesar de que a gente só está fazendo a união, a gente precisa representar os intervalos na reta. Então, eu vou fazer uma reta para o intervalo A, uma reta para o intervalo B e uma reta para a união B. A, B e a união B. Então, o conjunto A tem os números -5 e 5. Vou marcar aqui. -5 e 5. Tá aqui no meio. E fechado, né? Em -5 e fechado em 5. Fechado em -5 e fechado em 5. O conjunto B vai do 0 ao 12. Aí, lembra que eu falei que a gente tem que ter cuidado para marcar os números na posição, né, correta. O 0 tá entre -5 e 5, né? Então, eu vou botar o 0 aqui no meio, entre o -5 e 5. Eu já pintei, mas vai ser pintado mesmo, né, que é fechado. E o 12 eu sei que tá depois do 5, então, ele vai estar aqui assim. O 12 também tá fechado, eu vou pintar. Então, 0 e 12. Pronto. Agora, eu marco retas em todas as bolinhas, né? Passando por todos os números, para a gente poder identificar onde vai ser a nossa união. E aí, eu vou analisar cada trecho, né? Esse lado esquerdo, assim. Vamos lembrar a ideia de união, né? União é tudo que está em um conjunto ou no outro, né? Nos dois ao mesmo tempo. Então, pensando na nossa reta como conjuntos, né? Nos intervalos, tudo que tiver pintado ou em um intervalo ou no outro, né? Pode ser em um ou nos dois ao mesmo tempo, eu vou marcar na minha reta resposta. Aqui, nenhum dos dois está pintado, então, eu não vou pintar a minha reta de união. Nesse trecho, ó, aqui nesse pedacinho, eu só analiso trecho por trecho, entre uma e outra reta tracejada, né? Acabei apagando aqui, eu fico apontando com a borracha. Então, eu vou analisar esse trecho aqui. Se em cima um dos dois estiver pintado nesse trechinho, só nesse trechinho, eu esqueço os outros. Eu olho só esse trechinho, esse pedacinho aqui entre essas duas retas tracejadas. Então, eu tô vendo que aqui em cima tá pintado. Então, se uma delas tá pintado, eu pinto a minha reta resultado. Nesse outro trechinho aqui, ó, as duas estão pintadas, então, vou pintar meu resultado. Aqui tem essa pintada, pinto o meu resultado. E aqui não tem nenhuma pintada, então, eu não pinto. Como a reta tá esse pedaço todo pintado, basta eu marcar os números das pontas. No caso, o 12 e o -5. Então, o resultado de A união B é o intervalo entre -5 e 12, né? Como veio em intervalo assim, né? Entre colchetes, eu tenho que dar a resposta do mesmo jeito. Entre -5 e 12, e aí tá fechado nos dois, então, o colchete pra dentro. Essa é a resposta, ok? Letra B, ele quer B união C. Deixa eu ver quem são os conjuntos B e C, né? B é 0,12 e C é -1,17. Então, B é 0,12. Opa. 0,12 e C -1,17. É isso mesmo? É. Pronto, então, vamos fazer aqui, né?
a reta A, a reta B, aliás, perdão, são as retas B e C. A reta B, a reta C e a reta B união C. Então, reta B, reta C e a reta resultado B união C. Vamos marcar na primeira reta o 0 e o 12, né? Vou botar aqui. 0 e 12. Vai estar aqui no meio, vou pintar. Na reta C, o menos 1 e o 17. Aí, muito cuidado quando tiver número negativo para a gente observar a posição. Lembre que menos 1, ele vem antes do 0, né? Então, o menos 1, ele tá aqui. Né? Porque lembrando da reta real, a gente tem 0, menos 1, menos 2, não. Cresce para cá, ao contrário, né? E para cá, positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a direita. E para a esquerda, 0, menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Então, o menos 1 tá antes do 0. Ó, menos 1 antes do 0. Vejam até que quando eu marquei a letra B, o intervalo B, eu botei um pertinho do outro, porque eu sei que eu vou precisar usar esse espaço e esse. Então, sempre que eu vou marcar o primeiro, eu já dou uma olhada no segundo, para ver mais ou menos onde é que eu vou botar o primeiro também. E se quando você for marcar o segundo, você vê que não sobrou espaço e tal, apaga, faz o primeiro de novo, né? Mas tem que ficar organizadinho, senão seu resultado dá errado. Aí, o 17 vem depois do 12. Então, aqui embaixo, eu vou marcar na posição depois do 12. Olha só, se eu tivesse botado esse intervalo muito aberto aqui, eu não ia conseguir botar o menos 1 e o 17. Eu ia apagar e fazer de novo, né? Não tem problema, é o que eu aconselho vocês a fazerem quando for marcar o segundo que não der. E aí, é fechado no menos 1 e no 17 também. Aqui, fechado no menos 1 e fechado no 17. Pronto. Vamos marcar os... Oh, era para fazer de outra cor, mas eu comecei. Pronto, ó. Vamos marcando, tracejado, para a gente poder analisar os pedacinhos na resposta. Então, esse pedacinho inicial não tá pintado em nenhum dos dois, eu não pinto. Esse pedacinho aqui tá pintado na reta C, então eu pinto. Esse pedacinho tá pintado nas duas. Esse pedacinho tá pintado só aqui, mas estando pintado em pelo menos uma, eu pinto no resultado. E esse pedaço não tá pintado em nenhum dos dois. Então, a minha união vai daqui, do menos 1 até o 17. Então, o conjunto B união C, ele é o próprio conjunto C, né? Vai do menos 1 ao 17, fechado em menos 1 e fechado em 17. Vamos à letra B agora. A letra C. Aliás, eu tenho que ver quais são os conjuntos, que eu não sei. O conjunto A é menos 5 e 5, menos 5 e 5. Eita. O B foi 0 e 12, né? E o C, menos 1 e 17. 0 e 12, menos 1 e 17, menos 5 e 5. Aí, agora, vou marcar o conjunto A, aqui. Vou marcar o conjunto B também, o conjunto C e a reta do conjunto A, união B, união C. Bora lá. A,
B, C. Ixi, eu botei o nome passou da reta. Então, a união aqui. A, união B, união C. Aqui. Bom, eu vejo que eu vou usar, ó, os números menos 5 e 5. Menos 5 é o menor deles. Então, eu vou botar o menos 5 aqui. Menos 5 e 5. Fechado em menos 5, fechado em 5. Agora, eu vou usar 0 e 12. A gente até já fez esses dois. O 0 fica aqui no meio, né? Entre o menos 5 e o 5. E o 12 fica depois do 5. Vou ter problemas aí, por causa do menos 1, tá vendo? Eu já tô olhando pro menos 1 aqui, eu vejo que o menos 1 vai ficar aqui, entre o 0 e 5. Então, eles vão ficar muito pertinho. Vai ser difícil para eu poder enxergar a diferença entre um e outro. Então, eu vou desenhar de novo. Foi bom isso acontecer, que aí vocês veem, ó. Eu tô desenhando, eu tô vendo que o meu desenho não vai ser legal para enxergar. Já vou começar a desenhar novamente. Vou apagar e fazer de novo. Isso é importante a gente observar isso, para a gente poder deixar tudo organizadinho, senão a gente não enxerga o que a gente quer. Pronto, aí aqui eu vou poder botar, tomara que agora saia certinho, né? O menos 5 é o menor deles, eu vou botar aqui, menos 5, e vou botar o 5 aqui. Dá pra botar o 12 e o 17 ali, dá. O 5 aqui. Fechado em menos 5 e fechado em 5. O 0 tá entre menos 5 e 5, eu vou botar o 0 aqui. E o 12 tá depois do 5, então, vou botar o 12 aqui. Fechado nos dois. Todos esses números aí, esses intervalos foram fechados, né? Então, pinto todos. E, por último, menos 1 e 17. Aí, ó, o menos 1, ele fica entre 0 e menos 5. Ele fica aqui assim, eu vou botar ele aqui no meio. Menos 1, né? Lembrem da reta real quando tiver dúvida. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? Vai estar mais ou menos assim na reta real. Então, 0, menos 1 tá antes do 0 e menos 5 tá antes do menos 1. Ó, 0, menos 1 e o menos 5 antes ainda. É essa posição que a gente tem que ter muito cuidado na hora de colocar para não atrapalhar, senão dá tudo errado. Então, menos 1 e o 17 que tá depois do 12. Vou botar aqui, 17. Depois do 12. Pinto aqui tudo. E aí, agora, eu vou marcar minhas retinhas tracejadas, né? Para poder ver aí quem são os intervalos. Uma retinha passando por cada número, por cada bolinha. E aí, vamos analisar cada pedacinho agora. Esse pedaço não tá pintado em nenhum. Esse pedaço tá pintado cá em cima, então vai fazer parte do meu resultado. Deixa eu voltar para o azul. Olha, vai fazer parte do meu resultado, né? Esse pedacinho aqui tá pintado cá em cima, então eu pinto aqui. Esse pedacinho tá pintado nessas duas retas, então pinto no resultado. Esse pedaço tá pintado nas três, pinto no resultado. Esse pedaço tá pintado em duas, então serve para o meu resultado. E esse pedaço tá pintado só em uma, mas também entra porque é união, né? Então, a reta ficou pintada de uma ponta a outra, ó, desde o menos 5 até
o 17. Aqui, ok? Então, o meu resultado aqui de A união B união C é um intervalo de menos 5 a 17. Fecha, menos 5. Aí, no caso, fechado em menos 5 e fechado em 17, ok?